Olá! Hoje vamos contar a história da eletricidade, a jornada de uma força que era um baita mistério da natureza até se tornar, bom, o alicerce de tudo no nosso mundo. Vamos descobrir como essa faísca invisível conseguiu mudar absolutamente tudo. É só parar para pensar um minuto. Do celular que está na mão até a lâmpada do quarto, quase tudo que a gente usa depende de uma corrente de elétrons que a gente nem sequer vê. É a espinha dorsal da nossa sociedade, sabe? Tão presente que a gente nem nota mais. Agora tenta imaginar uma época sem geladeira, sem comunicação instantânea, um tempo em que as noites eram iluminadas por velas, lampiões a gás e qualquer trabalho mais pesado dependia da força bruta, ou no máximo, do vapor. Essa era a realidade não faz tanto tempo assim. Fica aí uma pergunta para a gente pensar, né? Como seria um dia normal, do momento de acordar até a hora de dormir, sem nada de energia elétrica? É um exercício de imaginação e tanto. Quem quiser pode até deixar as ideias nos comentários, seria interessante ver o que o pessoal pensa. E claro, para quem curte essas análises mais diretas ao ponto, aquele lembrete de sempre. Curtir, compartilhar e se inscrever ajuda demais o canal a continuar produzindo material assim. Certo, então vamos voltar lá no começo. A eletricidade não foi exatamente inventada, ela foi descoberta. E por milênios ela não passou de uma curiosidade, uma propriedade meio estranha que alguns materiais tinham. Tudo começou com o filósofo Tales de Mileto e um pedaço de âmbar. E por mais de 2000 anos foi basicamente isso. Só lá em 1600 que William Gilbert deu um nome para a coisa, elétrico, que vem da palavra grega para âmbar. Mas a grande virada veio com a coragem do Benjamin Franklin, que provou que os raios eram eletricidade, e a genialidade de Alessandro Volta, que criou a primeira fonte de energia que funcionava de verdade. Aí sim, o mistério começou a ser desvendado. O século XIX, esse foi o ponto de virada. Foi aí que a eletricidade deixou de ser só um experimento de laboratório para se tornar uma força que podia ser controlada, entendida e, o mais importante de tudo, usada. A chave para tudo isso foi o eletromagnetismo. A grande sacada foi perceber que eletricidade e magnetismo não eram duas coisas separadas, mas sim duas faces da mesma moeda. Essa foi uma das maiores revelações da física, porque permitiu transformar uma força na outra. E o mais curioso é que isso foi descoberto quase por acidente. Em 1820, um cara chamado Hans Christian Ørsted estava dando uma palestra e notou que a corrente de um fio fazia a agulha de uma bússola se mexer. Isso era muito esquisito. Todas as forças que eles conheciam agiam em linha reta. As palavras dele, o conflito elétrico age de maneira rotacional, descreviam algo totalmente novo, uma força que agia de lado, que girava. Esse foi o momento que mudou o jogo. E quem pegou essa ideia e, a transformou no mundo que a gente conhece hoje foi Michael Faraday. Primeiro, ele usou essa força que girava para criar movimento a partir da eletricidade. Nascia ali o motor elétrico. 10 anos depois, ele fez o caminho inverso. Gerou eletricidade a partir do movimento, criando o gerador. Pela primeira vez na história, a humanidade podia transformar uma força invisível em trabalho e vice-versa. Faraday nos deu as ferramentas da revolução. Agora, com a capacidade de gerar e de usar eletricidade, o mundo estava prestes a mudar de um jeito que ninguém naquela época poderia sequer imaginar. Vamos ver como essa força simplesmente refez a sociedade. O ponto crucial aqui é o seguinte: a segunda revolução industrial não foi só sobre novas máquinas, foi sobre um novo tipo de energia. Uma energia que podia viajar por longas distâncias e ser convertida em luz, calor ou movimento de um jeito muito mais eficiente. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente a transformação. As noites escuras e até perigosas das cidades deram lugar a uma iluminação pública clara e segura. As fábricas, que antes eram limitadas por complexos sistemas a vapor, ganharam uma flexibilidade incrível com os motores elétricos. E o mundo pareceu encolher com a comunicação quase instantânea do telégrafo. E para ter uma ideia da velocidade com que tudo isso aconteceu, olha só, nos Estados Unidos, nas 3 primeiras décadas do século XX, a demanda por eletricidade cresceu em média 12% ao ano. Isso é um crescimento explosivo, um sinal claro de que a sociedade estava se reconstruindo totalmente em torno dessa nova energia. A eletricidade não mudou só a indústria. Ela entrou nas casas das pessoas, iluminando, aquecendo. Ela passou a mover bondes e trens, a conectar pessoas do outro lado do mundo e, com o tempo, a aliviar o peso do trabalho doméstico com um monte de aparelhos novos. Este gráfico resume bem o impacto. A produtividade industrial disparou. As cidades puderam crescer para cima e para os lados, e o tempo gasto em tarefas domésticas diminuiu drasticamente, o que liberou as pessoas para fazer outras coisas. A eletricidade redefiniu o que significava viver e trabalhar.
Isso tudo nos traz para os dias de hoje. A revolução elétrica, na verdade, nunca terminou. Ela só evoluiu. Agora o nosso desafio é outro. Como a gente continua a energizar o nosso futuro? A nossa matriz energética hoje é bem diversificada. A gente ainda depende bastante dos combustíveis fósseis, é verdade, mas fontes como a hidrelétrica, a nuclear e, cada vez mais, a eólica e a solar estão ganhando um papel fundamental nessa transição para um futuro mais limpo. A conversa sobre a eletricidade mudou. A questão hoje não é mais como gerar mais energia, mas sim como gerar de forma inteligente, de forma responsável, tentando equilibrar a nossa necessidade de energia com a saúde do planeta. E para fechar, fica essa reflexão para o futuro. A eletricidade foi a grande força que transformou os últimos 150 anos. Mas e agora? Olhando para frente para os desafios de sustentabilidade, de inteligência artificial, de exploração espacial, qual será a próxima grande força que vai remodelar o nosso mundo de novo? A história, como sempre, continua sendo escrita.